Você que trabalhou formalmente antes de julho de 1994, preste atenção na seguinte informação. O Supremo Tribunal Federal julgou favoravelmente uma ação que pode beneficiar milhares de trabalhadores que fizeram contribuições para a Previdência Social antes de julho de 1994. Esta que ficou conhecida como a maior ação no que se refere a direito previdenciário do Brasil. Trata-se de uma tese que ficou conhecida nacionalmente como revisão da vida toda. Agora, para quem não vale a pena a chamada revisão da vida toda? Em outras palavras, para quem não compensa pedir a revisão da vida toda, que em suma tem como objetivo aumentar o valor da sua renda mensal, além de possibilitar o recebimento de valores atrasados com juros e correções monetárias a ser pago pelo INSS. É sobre isso que iremos tratar na apresentação de hoje. Antes, porém, eu quero te convidar a inscrever-se no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. Bem como compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos milhares de pessoas que ainda não sabem dessa importante decisão do Supremo Tribunal Federal. No dia 1º de dezembro de 2022, o STF, por maioria, aprovou a chamada revisão da vida toda, que em resumo envolvia a seguinte discussão. Nós tínhamos duas regras por conta de uma alteração na legislação previdenciária que ocorreu em 1999. Ou seja, nós tínhamos uma lei que, para conhecimento, é a Lei 8.213 de 1991, a qual estabelece uma regra chamada de definitiva em seu artigo 29, incisos 1 e 2. Em 99, nós tivemos a edição da Lei 9876, a qual, por sua vez, traz em seu artigo 3º uma regra chamada de transição. Portanto, nós tínhamos a regra definitiva e a regra de transição. E a discussão no Supremo Tribunal Federal era exatamente a seguinte: qual regra o trabalhador, na condição de segurado da Previdência Social, deve utilizar para fazer os cálculos para a concessão do seu benefício previdenciário? Leia-se aposentadorias ou até mesmo a pensão por morte. Isto porque, após a edição da Lei 9876, o INSS passou a considerar somente aquelas contribuições que o trabalhador pagou após julho de 1994, resultando em um achatamento, ou seja, em uma redução no valor da sua renda mensal. Dependendo do caso, a pessoa tinha direito a receber o teto da Previdência Social e, com essa regra utilizada pelo INSS, passava a receber apenas um salário mínimo mensal. Só com isso, o senhor e a senhora já pode perceber o quão ruim era essa regra utilizada pelo INSS. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu, repito, no dia 1º de dezembro de 2022, os ministros da Suprema Corte
disseram o seguinte: o trabalhador, na condição de segurado da Previdência Social, na hora de se aposentar, pode escolher dentre essas duas regras que eu acabei de explicá-las, aquela que lhe for mais favorável, mais vantajosa financeiramente falando. Posto de outra forma, aquela que resultar em um valor da renda mensal maior. Foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E a partir de então, o segurado pode escolher, dentre essas duas regras, aquela que lhe for mais vantajosa. Acontece que, por o tema ser muito importante, surgem várias dúvidas todos os dias. Serve para todos os trabalhadores que pagaram contribuições para a Previdência Social ou somente para algumas pessoas isso é vantajoso? E o meu propósito na apresentação de hoje é exatamente isso: explicar para quem a revisão da vida toda não vale a pena. Você não precisa solicitar, porque isso não irá te resultar em um benefício mais vantajoso. E é isso que eu quero tentar explicar para que todos vocês compreendam, dado a quantidade de informações desencontradas. Os advogados e advogadas, os segurados, que são a maioria absoluta dos meus seguidores, eu quero que todos vocês prestem muita atenção. A decisão já aconteceu no Supremo Tribunal Federal e, portanto, não há o que se falar de que não temos mais um parâmetro, uma lei, uma norma, uma base para pedir a revisão da vida toda. Pode sim, aqueles que têm direito já podem pedir, inclusive na via administrativa. Sei que muitos advogados não gostam que eu fale isso, mas pode pedir inclusive na via administrativa, apesar de não recomendarmos, dado a complexidade dessa causa. Agora, para quem não compensa a chamada revisão da vida toda? Para aqueles trabalhadores que não tiveram boas contribuições antes de julho de 1994. Explico melhor. Boa contribuição, nesse contexto, é aquela mais próximo do teto possível. Se você teve uma contribuição aí perto do mínimo, não vejo vantagens para vocês financeiramente falando. Portanto, insisto, se você não teve boas contribuições ou ainda não teve nenhuma contribuição antes de julho de 1994, não é interessante entrar com a chamada ação da revisão da vida toda. E por conta da redação dada à tese que foi firmada no dia 1º de dezembro pelo Supremo Tribunal Federal, a revisão da vida toda também não compensa para aqueles segurados que se aposentaram depois de 13 de novembro de 2019, salvo algumas exceções que, por uma questão didática, eu não vou explicá-las durante essa apresentação, tendo em vista que eu já o fiz em vídeos anteriores. Recomendo que vocês os assistam. Caso surja dúvidas específicas, eu vou responder de forma individual. Mas, regra geral, se você se aposentou após 13 de novembro de 2019, você também não pode pedir a revisão da vida toda. Por quê? Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência, emenda constitucional número 103. Essa emenda na Constituição acabou com a discussão entre a norma da Lei 8.213 de 91 e a Lei 9876. Lembram-se que eu disse que essas duas normas, cada uma tinha uma regra? A Lei 8.213, regra definitiva, e a Lei 9876, regra de transição.
com a emenda constitucional Uai, seu app de vídeos curtos.